Quarta-feira estou esperando você aqui, tá? Para sua análise, apenas para sua análise. Olá, muito boa tarde. Eu sou o professor Henrique Letaif, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo de revisão, tchau, menino, de revisão do material de Química Geral, tabela periódica. Esses exercícios fazem parte de nossa plataforma. Esse material é voltado para o PSC e o SIS 1 e também para o Enem. Por favor, anotem tudo detalhadamente. É bem fácil a questão. Então, vamos trabalhar para a vida melhorar. Tchau, querido. Cuidado, não se droga. Muito bem. Começando aqui. Fala. Como tu me ajudar na quarta-feira, por favor? Sim, já passa para mim. Eu tô gravando aqui agora. Ele fala bem assim, questão número 1. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como. Quando a gente fala quando ele fala de número atômico nessa questão aqui, ele fala de um átomo X de número 18. E ele pergunta nessa questão, está classificado na tabela periódica como? Cara, a gente tem que fazer a configuração eletrônica desse elemento e descobrir a posição dele na tabela periódica. Configuração eletrônica através da distribuição eletrônica. No caso, número atômico 18 significa que ele tem 18 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aqui tem 10, aqui tem 8, 18. Interessante, o nosso amigo do terceiro período da tabela periódica da família 8, também conhecida como família 18. A família 18 é a família conhecida como gases nobres. Família 1A, família dos metais alcalinos. Família 2A, 2 ou alcalinos terrosos. Família 3 é a família do boro. Família 4, também família 14, família do carbono. Família 5, família do nitrogênio. Família 6 ou 16, família do oxigênio, também conhecida como calcogênios. Família 7, Ana Júlia, como é que tu fala comigo? Família 7, como é que tu fala comigo? Halogênio. Família 7 ou 17, entendeu? Piada. Halogênio. E depois família 8, gases nobres, que é o caso aqui. Então, o caso aqui vai ser o quê? Letra E, gás nobre. Questão número 2. O número atômico do elemento que se encontra no terceiro período da família 3A da tabela periódica é qual? Deixa eu pegar essa questão aqui, trazê-la para cá, para o nosso. É tudo questão de interpretação, tá bom? Observa aqui. Se ele é do terceiro período da família 3A, significa que ele tem, em primeiro lugar, 3A significa que ele tem 3 elétrons na última camada. Se é do terceiro período, vai ficar 3s2, 3p1. Porque o S2 ele suporta no máximo 2 elétrons. E P1 suporta no máximo 6. Como são 3 elétrons no total, 3p1. Pronto. Aí basta fazer a configuração eletrônica desse elemento para descobrir o número atômico dele, né? Então vai ficar como? Tem que terminar em 3p1. Vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. O nosso amigo tem 10, 10 mais 3, ele tem 13 elétrons. Bem legal isso daqui. Não, resposta certa, letra D. Bem bacana. Essa questão aqui é bem legal também. Bora pegar aqui. Alguma dúvida, meninas? Pensei que o Pedro estivesse entre nós hoje, olha. A verdade. O Césio 137
causa da tragédia de Goiânia, em 87, é isótopo do césio de massa 133 e de número atômico 55. Em relação à tabela periódica, o césio pertence à família dos... O césio 137, eu não sei se vocês já ouviram falar lá daquele acidente em Goiânia, em 86. O pessoal abriu uma bomba de césio, contaminou milhares de pessoas, algumas morreram. Foi horrível o acidente aqui no Brasil. Ah, Hã? Eu vou contar depois para vocês a história bem detalhada mesmo. O césio 137 é um isótopo, porque elemento químico é que nem irmão gêmeo, tá bom? Tem um mais magro, tem um mais gordinho, todo mundo tem o mesmo DNA, ou seja, o mesmo número atômico, mas a massa é diferente. Só que quando a gente analisa o elemento químico na tabela periódica, o que importa é o número atômico dele, a massa não. Então, quando ele fala que foi o césio, ele diz que o césio 137 é isótopo do césio de massa 133 e número atômico 55. O que interessa para a gente, pelo menos no sentido de identificar a posição desse elemento na tabela periódica, é isso aqui, olha, o número atômico 55. Então vai ficar como césio, perdão, é césio, não carbono, aqui, césio 55. Caramba, bem grande. Vamos fazer configuração eletrônica. Vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 4p6, 5s2. Bom, vamos dar uma pequena parada aqui. Aqui já tem 10, aqui tem 20, 30 elétrons. E aqui 38 elétrons. Estamos indo bem, 55, né? Depois, 5s2, 5s2 vem quem agora? 4d10. 4d10 já tem 48 elétrons. 4d10, 5p6. Até aqui, 5p6, 48 mais 6 vai ser igual a 54 elétrons. E finalmente, 5p6 vai ficar o quê? 6s1, que vai ter o total de 55 elétrons, que é o nosso elemento. Então, o césio, baseado nessa configuração que eu fiz, ele está no sexto período da tabela periódica. E ele é da família, ele tem um elétron na última camada. Então, ele é da família 1A. A família 1A é a família dos metais alcalinos. Família 1A ou família 1, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos, assim por diante. No caso aqui tem que ser o quê? Metais alcalinos. Isso aqui ficou bem bacana, bem tranquilo. Tirem print. Beleza aqui. Vou pegar outra aqui. Essa questão aqui, 4, bem interessante também a análise dela. Vamos dar uma olhada aqui, como se faz. O ferro, número atômico 26, o manganês, número atômico 25, e o crômio. Na verdade, corrijam aí, pessoal, isso aqui é crômio. Só um detalhe, mas... Crômio. Número atômico 24, eles são. Para essa questão aqui, nós temos que descobrir qual a família que esses elementos se encontram. Se um elemento ele termina em subnível S ou subnível P, nós dizemos que ele é um elemento chamado representativo. Se ele termina em subnível D, ele é chamado de elemento de transição. E se ele termina em subnível F, ele é o que nós chamamos de transição interna. No caso específico aqui, que está falando do ferro, número atômico 26, temos que fazer a configuração eletrônica de cada um desses elementos para descobrir qual a família que eles se encontram da tabela periódica. Vamos lá. Regra do goleiro Bruno. Por parte, ferro 26 vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d6, 10, 20, 26. Terminou em subnível D. Por enquanto, esse cara aqui é de transição. Bora ver os outros, tá? Manganês, 25. 1s2, 2s2, 2p6. 3... Oi? 3s2, 3p6, 3d5. Também esse elemento ele é de transição. Finalmente, crômio, Cr, número atômico 24. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Normalmente eu terminaria aqui, tá bom? Mas todas as vezes que terminar em subnível D4, D9, você vai ter que fazer um pequeno detalhezinho, tá bom? É porque D4 e D9 são chamados orbitais instáveis. Tu tem que escrever a sua forma mais estável. Você vai pegar um elétron daqui e emprestar para cá, entendeu? Vai ficar assim, olha, vai ficar um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 3D5. Ficou claro? Essa é a configuração correta. E sim, se terminou em subnível D, ele também é o elemento de transição. E por ser elemento de transição, letra C é a resposta ao elemento de transição. Bem simples mesmo. Tirem print. Beleza, aqui. Vamos lá, continuando. Bora lá passar mais à frente. Alguns elementos mais complicadinhos aqui. A gente não vai fazer todas, não. Vamos fazer só as mais interessantes. Tá aqui, questão 10. O bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem por fórmula o KBrO3. Os elementos que os constituem na ordem indicada da figura são das famílias. Os elementos do KBrO3 são, respectivamente, deixa eu me colocar aqui uma tabela, só para a gente ter uma ideia dos elementos que nós estamos trabalhando. KBrO3. Nós temos potássio, o bromo e o oxigênio. O potássio, está aqui, nosso amigo. O potássio, que é esse elemento, ele é da família 1A da tabela periódica, também conhecido como família 1. Essa aqui é a família dos metais alcalinos, tá? Deixa eu me colocar isso daqui, lembre-se. Isso aqui, os nomes especiais aqui é alcalino. Família 2A, chama-se como? Alcalinos terrosos. Aqui é fácil. Família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, sem nomes especiais. A família 8A, também conhecido como família 6A, também conhecido como família 16, é conhecido como família dos calcogênios. Família 7, também conhecido como família 17, é a família dos halogênios. E família 8A, pelo amor de Deus, família dos gases nobres. Então, quando ele fala aqui do potássio, ele está falando quem? Dos metais alcalinos. Deixa eu me escrever aqui. Do bromo. Está aqui o bromo. Família 7A da tabela periódica. Portanto, ele é a família dos
halogênios. Ah, uma curiosidade científica aqui. O flúor é encontrado muito no mar, toneladas na natureza. O cloro, pelo amor de Deus, cloreto de sódio, um elemento extremamente abundante. O bromo também é relativamente fácil de encontrar. O iodo, mais ou menos, mas também é fácil. O astato, pessoal, até hoje, pra vocês terem uma ideia, se encontraram apenas traços dele na natureza. Entendido? A quantidade de astato que já foi isolado no mundo é menos do que uma pitadinha de sal. Muito menos, na verdade. Que é um elemento que praticamente não existe na Terra. É interessante isso, né? Vamos lá. E oxigênio, claro. O oxigênio está aqui. Ele é um calcogênio. Normalmente, em provas como do Enem e do SIS, eles vão dar tabelas periódicas para fazer consulta, então não é muito complicado, não. Então, nesse caso aqui, os elementos que o constituem na ordem indicada na fórmula são quais? 10. Alcalinos, halogênios, calcogênios. Resposta certa, letra A. Muito boa. Bonitinha essa questão. Vamos dar uma olhada aqui na questão 11. Perdão. Questão 11 não. Questão 12. Ah, tá, desculpa. Foi aqui a letra A. Vocês vão ter aula extra? De tarde não, né? Já. Questão 12. Constitui propriedades aperiódicas dos elementos. Os conceitos que a gente está falando de propriedades aperiódicas dos elementos é porque conforme o número atômico aumenta de um elemento, algumas propriedades aumentam e diminuem de acordo com o aumento do número atômico. Por exemplo, densidade, volume atômico, ponto de fusão, eletronegatividade, eletroafinidade. Então, todas essas propriedades são chamadas propriedades periódicas, porque elas aumentam ou diminuem de acordo com o aumento do número atômico. Outras propriedades, como por exemplo, a gente tem calor específico, massa atômica dos elementos, tudo isso depende exclusivamente das características de cada elemento. E, portanto, são propriedades que nós chamamos de propriedades aperiódicas. Entendido? Então, quando ele pergunta nessa questão 12, constituem propriedades aperiódicas dos elementos? Vamos lá. Na letra A, ele relaciona densidade, volume e massa atômica. Densidade e volume não são propriedades periódicas. A densidade do elemento na tabela periódica, apenas para ilustrar, ela aumenta dos centros, dos lados para a extremidade e de cima para baixo. Isso é a mesma coisa para volume atômico também. Então, isso aqui são propriedades periódicas. A letra B, ponto de fusão, eletronegatividade, calor específico. Fora o calor específico aqui, que eu acabei de falar que é uma propriedade aperiódica, o ponto de fusão e eletronegatividade são propriedades periódicas da matéria. Então, também é periódica. Letra C, volume atômico, acabei de falar, propriedades periódicas. Massa atômica e ponto de fusão não são, mas volume atômico é propriedade periódica. Volume atômico.
propriedade periódica. Letra D, massa atômica, propriedade aperiódica, uma propriedade que depende apenas das características dos elementos. Calor específico, também propriedade aperiódica, porque depende apenas das características dos elementos. O ponto de fusão. O ponto de fusão depende do número atômico. Ele aumenta ou diminui de acordo com o aumento ou diminuição do número atômico. Ponto de fusão, também propriedade periódica. Finalmente, letra E, massa atômica e calor específico, sim. Massa atômica e calor específico são propriedades aperiódicas. Beleza. Tá bom. Bora analisar alguma dessas propriedades, tá bom? O professor de vocês, ele chegou a explicar essas propriedades, volume atômico, eletronegatividade? Vocês viram também na minha aula isso, né? Viram? Já, questão 15 agora. Questão 15. Qual das seguintes opções apresenta corretamente os elementos em ordem crescente em relação aos volumes atômicos? Volume atômico. Vou pegar uma foto disso aqui para vocês. Não tem como tirar. Deixa eu fazer aqui mesmo. Olha só aqui. O volume atômico é uma propriedade que depende dos números atômicos. O volume atômico é o tamanho do átomo. Quanto mais camadas o átomo tem, maior é o volume atômico dele. O volume atômico aumenta de cima para baixo, ou seja, quanto mais camadas, maior o volume atômico. E o volume atômico, ele aumenta dos centros para as extremidades. Então, é desse jeito que a gente analisa o volume atômico de elemento. Nessas, nessas condições que ele está falando aqui, qual é que apresenta a ordem correta? Observem que esses elementos que ele está dando para a gente, sódio, lítio, rubídio, césio, potássio, são os elementos da família 1A da tabela periódica. Nessa tabela, a gente percebe que o volume atômico aumenta de cima para baixo. Então, basta pegar essa ordem. Lina Caras, que Rubinho casou na França. Essa é a ordem, tá bom? Para a gente lembrar. Então, quem ganhou é a letra E, porque ele quer ordem crescente. Ordem crescente do menor para o maior. Então, Lina Caras que Rubinho casou. Pronto. Essa é a resposta. É só verificar quem obedece a tabela periódica, tá bom? Beleza, aqui. Tranquilo. Tiraram print? Beleza. Vou fazer mais uma aqui. Ah, essa aqui é linda, olha. Júlia, tu costuma ir na academia? Guilherme, tu costuma ir na academia? Você concorda comigo com aqueles pesos, como diz o pessoal lá
Eles são bem pesados mesmo. Eles são feitos essencialmente de ferro. Às vezes, colocam um pequeno núcleo de tungstênio também dentro deles. Lembra os pezinhos bem pequenos que têm uma massa enorme, quase 20 quilos, às vezes, assim, porque o miolo deles é feito de tungstênio. Na tabela periódica, deixa eu me colocar aqui para vocês, a densidade da tabela periódica é o contrário do volume, por assim dizer. A densidade, de modo geral, ela aumenta de cima para baixo, tá bom? E para os centros. O elemento mais denso da tabela periódica, tecnicamente falando, é esse rapaz aqui, olha, o ósmio. O ósmio, ele tem uma densidade aproximadamente, se não me engano, é 25 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se a gente fizer, por exemplo, um copo de água, um copo cheio de água, com 1 litro d'água, que dá mais ou menos 1 quilo d'água, uma garrafinha com 1 litro de água, que pesa 1 quilograma, se fosse a mesma garrafinha feita de ósmio, ela pesaria 25 quilogramas. Aquele treco é pesado. Esse metal, ele é utilizado na ponta da caneta Bic. Não tem o, a parte redonda na ponta da caneta Bic. Não na ponta da caneta Bic. Ah, aqui. Uhum. Não tem uma bolinha aí na ponta dela? Essa bolinha, ela tem traços de ósmio dentro dela. Porque esse traço de ósmio é que faz a diferença entre você escrever com uma lapiseira e um lápis. Você sente o peso, dá um equilíbrio maior. Então, desses elementos aí que ele está falando aqui, olha, a observação da tabela periódica permite concluir que dos elementos abaixo, o mais denso é. Vamos marcar todos esses elementos. Frâncio, polônio. Cadê o polônio? Frâncio, polônio, mercúrio, chumbo, Pb. Cadê o Pb? Chumbo e finalmente o ósmio. Está aqui. É o nosso vencedor mesmo. Como eu falei, a densidade, que é o peso dos elementos pelo volume, é de cima para baixo e para os centros. Consequentemente, o elemento mais denso desses caras que eu marquei aqui, quem é o vencedor? É o ósmio. Bonitinha essa questão, né? Questão 19. Já, questão 19, ele fala o seguinte aqui. A alternativa que apresenta os elementos em ordem crescente de seus potenciais de ionização é, na verdade, meninos, quando expliquei a aula para vocês, eu não sei se vocês lembram, Júlia, tu lembra que quando eu expliquei aquela aula, eu disse que a única preocupação verdadeira que eu tinha era com respeito ao raio atômico, lembra disso? Eu disse que o raio atômico que interessava para a gente. O raio atômico, ele aumenta de cima para baixo. O raio atômico é o tamanho do átomo, né? Quanto mais camadas, maior o raio atômico. E ele aumenta também da esquerda para a direita. Ou seja, quanto menos ela, nas famílias, nos períodos, perdão, nas famílias, né? Ele aumenta de cima para baixo. Ou seja, quanto mais camadas, maior o raio atômico.
Agora, nos períodos, que são as linhas horizontais da tabela periódica, quanto menos elétrons, maior o raio atômico, entendido? Por exemplo, se você tem aqui, só para exemplificar, depois eu vou apagar isso, tá? Você tem aqui o sódio e o rubídio. Quem tem maior raio atômico? O rubídio, porque o rubídio tem mais camadas. Respira. Agora, no mesmo caso aqui, você tem o sódio e o magnésio. Quem tem maior raio atômico? É o sódio, porque o sódio tem menos elétrons que o magnésio. Lembrando que eles estão na mesma camada. Dito isso, quando ele pergunta assim, a alternativa que apresenta os elementos em ordem crescente de seus potenciais de ionização é, se isso aqui que eu expliquei chama-se raio atômico, tá bom? Se você pegar, eu vou pegar aqui uma outra tabela aqui, vou colocar aqui embaixo, e vou escrever aqui o potencial de ionização. O potencial de ionização, o raio atômico eu já falei, né? O raio atômico aumenta desse jeito, de cima para baixo, da direita para a esquerda. O potencial de ionização, que a gente está falando, ele é o contrário do raio atômico. Potencial de ionização é o contrário do raio atômico, ou seja, ele aumenta de cima para baixo e aumenta da esquerda para a direita. Tu lembra, Júlia, daquele rapaz que tu gostava daquele rapaz que tinha um carro com xenon, tudinho? Ele era todo perturbado, bichinho. Tá aqui, olha, o xenon, aquela luz maldita, né, forte do caramba, ela é feita com gás hélio, xenônio. É porque quando tu passa corrente elétrica em gás nobre, eles brilham muito, entendido? E como ele está desse jeito aqui, como ele está nessa posição na tabela periódica, significa que ele tem um potencial de ionização muito alto. O neônio seria melhor, mas só que o neônio não faz, não esquece isso, tá? Ele não usa neônio porque neônio é mais caro, entendeu? É pobre, tá vendo? Então, não estou brincando. O neônio é mais complicado de fazer porque é caro. O neônio é feito, lembra daqueles anúnciozinhos, daqueles de ficava colorido, tudinho? Aquilo ali é com gás neônio, mas não é tão bom. Bom, seja como for, o que que acontece? Ele ficou interessado, percebeu, né? Então, desses elementos aqui, qual vai ser que apresenta uma propriedade de ordem crescente de potencial de ionização? Dê uma olhada aqui, por exemplo, aqui, ó, vou fazer só a letra A, depois eu vou marcar a resposta certa, tá bom? Ele fala o qual? Hélio, aqui, hélio, carbono, berílio e sódio. Aí tu fala, tá tudo ao contrário, Henrique, porque tem que ser da esquerda para a direita. Observe a letra E aqui, potássio, sódio, nitrogênio e neônio. De cima para baixo e da esquerda para a direita. É a letra E mesmo. É a letra E que obedece às características. Ficou alguma dúvida? Te falta o de José hoje por aquele. Nosso amigo diferenciado, né? Bora dar uma olhada aqui. Questão 23. Não, pessoal, desculpem. Bora fazer a questão 23, depois eu vou fazer a questão 22, tá bom? Já, ele fala o seguinte aqui. Considere duas diferentes substâncias simples.
constituídas. Substância simples é substância feita com um único tipo de átomo. Constituídas respectivamente pelo elemento químico E1 e pelo elemento químico E2, indicados na tabela periódica abaixo. Observe que E1 pertence ao mesmo período da tabela periódica. É verdade mesmo. Sobre a substância simples E1 e E2, é correto afirmar que, olha, os elementos químicos têm propriedades iguais quando eles estão na mesma família. E famílias são as linhas verticais da tabela periódica. Por exemplo, imaginemos que nós tivéssemos aqui o elemento aqui 3A, o elemento X, aqui o elemento Y. Aí você diria bem assim, olha, eles têm números atômicos diferentes, massas diferentes, mas têm propriedades semelhantes. Eles têm propriedades semelhantes porque eles pertencem à mesma família da tabela periódica, o que não é o caso aqui. Eles pertencem ao mesmo período. O que eles têm em comum quando está no mesmo período? Aí tu fala, Henrique, acamado, mesma coisa em comum. O número atômico de um é maior do que o outro, lógico. Mas em termos de propriedades periódicas, não são iguais, entendido? Então vamos lá. Sobre as substâncias simples, E1 e E2. É correto afirmar aqui, letra A. E1, substância E1 e substância E2 apresentam propriedades químicas muito semelhantes. Isso aqui é fake news, tá bom? Eles só apresentarão propriedades químicas semelhantes se eles pertencerem à mesma família da tabela periódica, que não é o caso aqui. Letra B. A substância E2 apresenta massa molar, ou seja, o seu peso, maior que E1. Isso é verdade, porque a massa molar depende do número atômico também. E o número atômico aumenta da esquerda para a direita. Assim, olha, aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Esse número é maior do que esse. Consequentemente, a massa atômica é maior. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é verdadeiro. Letra C. E1 tem número atômico maior que E2. Isso aqui é falso pelo motivo anterior. O número atômico é uma lista que vai aumentando da esquerda para a direita. E1 e E2 são substâncias gasosas nas condições ambientes. Olha, o E2 pode ser. O E2, ele é da família 7A da tabela periódica. 7A são os halogênios. Os halogênios, eles têm a tendência a ser gases na temperatura ambiente. O problema é que quanto maior o número atômico do halogênio, ele passa do estado gasoso, depois vai para o estado líquido, depois vai para o estado sólido. Então, essa substância nem gás pode ser. Com respeito a E1, é da família 2A da tabela periódica. 2A da tabela periódica são os metais alcalinos terrosos. O único metal líquido a temperatura ambiente na Terra é o mercúrio. Não é um metal alcalino, entendeu? Rapidinho, esse detalhe que eu falo na Terra é interessante porque, dependendo do planeta que se encontra, as condições do ambiente são muito diferentes. Em Titã, por exemplo, nas nuvens de Titã, se descobriu que eles têm um relevo muito parecido com o da Terra, com montanhas, oceanos, mares, muito legal. Só que as montanhas são feitas de hidrocarbonetos, gás congelado. Aqui na Terra é gás, lá é sólido. Sólido que formam cadeias gigantescas de montanha. Hum? Tem cor no sentido de que é algo sujo, né? Tem milhões de anos lá, né? Tudinho. É muito interessante isso, né? Aí ele fala, E1 e E2 são substâncias gasosas de temperatura ambiente. É falso pelos motivos que eu já falei anteriormente. E1 e E2 são semimetais. Não. E1 é um metal. Todos esses elementos, até mais ou menos por aqui, olha, são metais. O resto é semimetal. Isso aqui, esse pobre coitado aqui, são os gases nobres, entendido? Então, a quantidade de semimetais é bem pequena. Então, isso aqui também é falso. Então, a resposta certa é a letra B mesmo. Bora fazer a última.
Seria a questão 22. Isso aqui é só uma introdução mesmo para a gente revisar. A gente vai estudar muita coisa ainda. Eu acabei pulando aqui. Já. Questão aqui 22. Ele fala o seguinte: julgue se são verdadeiras ou falsas as afirmações relacionadas com as propriedades periódicas dos elementos. Número um, as propriedades periódicas dependem das massas atômicas dos elementos. Eu acabei de falar que, anotem isso aí, nunca esqueça, tá bom? A propriedade periódica ou a, depende do número atômico do elemento. E conforme o número atômico aumenta, olha para isso, isso é muito importante, já que a questão de PSC disso. O Mendeleev, quando criou a tabela periódica, ele criou a tabela periódica baseada na massa atômica, que ele achava que era uma propriedade periódica. Porque se tu pensar, vai aumentando, né? Aumentando, aumentando, depois. Mas só que isso é falso. As propriedades periódicas, elas dependem, na verdade, do número atômico, do número de prótons. A massa atômica, às vezes, tem elemento que é um mais gordinho que o outro, entendido? Aí, então, não bate muito bem. Então, a gente fala que massa... Só um minuto. A gente fala que massa atômica é uma propriedade, na verdade, aperiódica. Então, quando ele fala aqui que dependem das massas atômicas dos elementos, é fake news, tá? Outra coisa, as propriedades periódicas dos elementos repetem-se em intervalos mais ou menos regulares, ok? Em relação ao aumento dos números atômicos. Com certeza, isso aqui é a lei de Mosley. Deixa eu anotar aqui. Lei de Mosley é a lei da tabela periódica. Outra, são semelhantes em um mesmo grupo de elementos. Claro que é verdadeiro. Quando o elemento pertence ao mesmo grupo ou família, ele tem as mesmas propriedades químicas. Outra, são semelhantes no mesmo período. Período? Não, não tem nada a ver. Períodos são as linhas verticais da tabela, as linhas horizontais da tabela periódica. E, finalmente, em um mesmo grupo, os valores numéricos das propriedades periódicas, no mesmo grupo, grupo é a família, né? As propriedades periódicas da tabela periódica sempre... Não. Acabei de falar, né? O potencial de ionização, ele aumenta de baixo para cima. Ele diz que conforme vai aumentando o número atômico, ou seja, de cima para baixo, ele diz que as propriedades periódicas sempre aumentam, aumentam, aumentam. Não, para todos os casos, não. Isso aqui é o quê? Falso. Então, qual vai ser a resposta? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Qual seria a alternativa? Letra? Letra? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Rapaz, tu ia errar com gabarito, né? Pessoal, é isso aqui, tá bom? Deixa eu só parar a gravação.